Vamos aqui. Nós vamos orar e começar a nossa classe de escola bíblica dominical, pedindo a Deus que nos abençoe nesse tempo que nós vamos passar junto aqui. Bom? Oremos. Amado Senhor, nós te rendemos graça pela bênção de sermos teus filhos, pela alegria de podermos, através, Senhor, da internet, estarmos reunidos no mesmo coração, no mesmo sentimento, a fim de estudarmos a tua palavra, estudarmos coisas importantes para a vida da tua igreja. Deus Santo, nós pedimos que o Senhor continue nos guardando, Senhor, nesse período difícil, nesse período em que temos muita luta, Senhor, temos alguns questionamentos e temos alguns temores. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, colocamos a vida da nossa família, colocamos, Senhor, nossos irmãos, Senhor, que muitas vezes têm alguma enfermidade, Senhor, está num fator de risco. Te entregamos na tua mão, Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. A tua palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nos abençoe, Senhor, nessa classe de escola dominical e possamos aprender a tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao texto, né, à lição que nós começamos, né? A minha revista é a revista Nossa Fé, tá? É a revista que a gente tem estudado sobre revitalização da igreja. Eu creio de coração que esse vento, essa luta que nós estamos passando agora, ela vai passar. E aí nós temos que continuar nosso trabalho aprendendo sobre revitalização, porque nós vamos ter nossa igreja de volta daqui a pouco. E nós queremos cuidar da nossa igreja. Por isso que a gente não pode deixar, como uma boa expressão carioca, não podemos deixar a peteca cair. Tá? Temos que ficar firmes no Senhor, crendo que esse momento vai passar e aí nós vamos continuar o nosso trabalho para a glória de Deus. Vou recapitular um pouquinho o que nós fizemos nas últimas aulas, né? Na última aula. Nós chegamos, perguntamos o que pode fazer a igreja crescer, conversamos a respeito, né? Os irmãos lembram que eu botei lá algumas opções, algumas não muito ortodoxas. Lembra do culto do cachorro, algumas coisas nessa linha aí, para a igreja crescer. Nós chegamos a uma conclusão que líderes bem intencionados, mas mal orientados, negociam princípios caros da fé cristã na busca pelo crescimento da igreja. Então a gente não quer isso. Nós falamos sobre o que é o pragmatismo, que é aquela filosofia que diz que o que é certo é o que funciona, mas nem sempre o que funciona é bíblico. Então nós vamos pelo bíblico, não pelo o que funciona. Tudo bem? Bom, seguindo, nós falamos que o pragmatismo não serve, mas nós temos uma forma de fazer as coisas. E como que é essa forma de fazer as coisas? Os 5 princípios, né, que nós achamos na nossa revista, né, o autor achou, esses 5 princípios, e nós começamos a falar sobre esses 5 princípios. Os 5 princípios são: fiel exposição da Bíblia, crescimento total, revitalização espiritual e revitalização do líder. O 5º princípio é um trabalho do Espírito, o trabalho do Espírito. Então, nós só falamos sobre a pregação, só falamos sobre a fiel pregação da palavra. Hoje nós vamos entrar então no 2º princípio, que é o crescimento total, e vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Crescimento total. Deixa eu ver aqui. Pronto. Opa. Vamos lá. A gente vai hoje trabalhar essa questão do crescimento e a gente já começa com... Deixa eu passar só aqui meu esboço. Bom, já começamos com
um texto de Efésios. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo e em amor. Para edificação de si mesmo e em amor. Eu acho interessante, meus irmãos, essa colocação do apóstolo. Em primeiro lugar, ele começa falando que a igreja vai ser edificada seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade tem a ver com a primeira parte da nossa lição, que é a respeito da pregação da palavra. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, seguindo a verdade em amor, normalmente iremos crescer naquele que é o cabeça. Quem? Cristo, de quem o corpo, bem ajustado e consolidado. Ele aqui usando a figura de um crescimento natural, do corpo humano. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Seguindo um pouquinho aqui. A igreja é um corpo. Normalmente, esse corpo cresce. E a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: se a igreja não está crescendo, por quê? Às vezes nós perguntamos, por que a igreja não cresce? Mas essa pergunta não é a correta. A correta seria: se a igreja não está crescendo, por quê? Porque se a igreja não está crescendo, está acontecendo alguma coisa. Nós temos sempre que pensar nisso. Normalmente a igreja vai crescer. Se ela não está crescendo, tem alguma coisa acontecendo. É a ideia de cooperação, né? Uma ideia de crescermos juntos. A igreja precisa crescer um ajudando o outro nesse crescimento. Como uma criança. Uma criança cresce normalmente. Se a criança não está crescendo, nós precisamos ver qual o problema que ela está tendo ali com o hormônio de crescimento. Então, essa ideia de cooperação é a ideia de não deixar ninguém para trás. Se está crescendo uma área da igreja, as outras não podem ficar para trás. Por isso o esforço de desenvolver os departamentos, de desenvolver uma boa classe de catecúmeno, desenvolver uma boa escola bíblica dominical, desenvolver uma boa equipe de música. Por quê? Todos têm que caminhar na mesma direção. Porque esse crescimento é um crescimento conjunto. Olha o que diz o autor William Hendricks: cada membro espiritualmente vivo faz parte realizando seu ministério conforme a habilidade que Deus lhe concedeu. Então, todos temos uma responsabilidade nesse crescimento. Todos. E quando nós nos envolvemos nesse trabalho da igreja, desejando que a igreja cresça, nós crescemos junto. Alguém já disse uma vez: quem não se envolve, não se desenvolve. É bem essa ideia. Todo cristão precisa estar envolvido no crescimento da igreja. Isso que acontecia na igreja primitiva. Os irmãos leem lá em Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum e eles cresciam juntos, e Deus ia acrescentando de tempo em tempo aqueles que iriam sendo salvos no seio da igreja. Essa é a bênção de sermos igreja. Essa é a bênção de nos envolvermos na igreja, crescermos junto com a igreja. Eu separei um vídeo e eu gostaria que os irmãos sinalizassem para mim aí se o áudio do vídeo vai aparecer bem. É um vídeo falando sobre crescimento na igreja, é uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes. No ano de 1930, um missionário chamado Donald McGraven, um americano que estava trabalhando na missão na Índia, foi inquietado por uma pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras não? E para responder essa pergunta, ele deixou o seu trabalho administrativo e percorreu vários países e continentes,
fazendo esta mesma pergunta, examinando tantas igrejas, por que algumas igrejas crescem e outras não? Esse homem visionário chegou ao ponto de criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. E ele é tão apaixonado pelo tema que ele começou o instituto com apenas um aluno. E esse aluno nem americano era um boliviano. Mais tarde, 1965, o seminário de Fuller, na Califórnia, convidou-o para vir e abriu ali o que nós chamamos de Instituto de Crescimento de Igreja. E Donald McGregor foi um homem tão importante na sua época que ele foi considerado o mais importante missiólogo do século XX. Até porque a igreja naquele tempo estava enfrentando dois graves problemas: liberalismo de um lado, e seu filho legítimo, que é ecumenismo. A igreja estava sendo devastada por essas duas frentes. Porém, com o tempo, o movimento de crescimento de igreja perdeu o seu rumo. Eu, Peter Wagner, outros mais, e de repente começa a se buscar o crescimento da igreja por técnicas pragmáticas, a ponto de David Ebb fazer uma pesquisa em mais de 100 teses e dissertações do movimento de crescimento de igreja, do seminário de Fuller, e encontrar pouquíssima ênfase na oração e na pregação como elementos que devam levar a igreja a um crescimento saudável. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que se a igreja evangélica brasileira quer de fato entender o que é crescimento da igreja, nós temos que entender que o crescimento da igreja passa pela oração e pela pregação fiel das Escrituras. Tom Rainer fez uma das mais exaustivas pesquisas sobre crescimento de igreja nos Estados Unidos, com 576 igrejas batistas da Convenção do Sul, talvez a mais detalhada e exaustiva pesquisa sobre o assunto, e ele chegou a uma conclusão magnífica: que de igrejas entre 100 membros a 10 mil membros, na pesquisa, o que foi identificado é que o que levou essas igrejas a um crescimento saudável foi pregação e oração. Muito boa a palavra do reverendo Hernandes. Pregação e oração. A igreja primitiva fazia isso, meus irmãos. Ela orava, ela não abria mão de estar junto, de casa em casa no templo, e todas as ações que eram feitas entre os irmãos era para que a palavra continuasse sendo pregada. Isso é interessante. Quando foi instituído os diáconos, lá em Atos capítulo 6, os apóstolos falam assim: olha, a gente precisa nos dedicar à palavra, à oração e à palavra. Só que tem pessoas ficando com a mesa vazia. Então a gente precisa instituir homens cheios do Espírito Santo para atender a mesa, para que nós, apóstolos, e depois mais à frente vieram os presbíteros, possamos nos dedicar à pregação da palavra. Então é bem essa a ideia: a oração e palavra. O que faz a igreja crescer? Oração e palavra. Por que umas igrejas crescem e outras não? Porque algumas se dedicam à oração e a outras se dedicam e outras não se dedicam. Algumas se dedicam na oração e na palavra, outras não se dedicam na oração e na palavra. Eu tenho um texto aqui que eu tirei da revista, ainda no ponto anterior, que eu vou ler para a gente continuar. O crescimento da igreja não será eficaz se depender apenas do líder. O crescimento da igreja não será eficaz se depender apenas do líder ou de algumas poucas pessoas. Ao contrário, depende de todos os membros da igreja. Todo pastor, presbítero ou líder responsável deseja ver sua igreja crescer. Desejamos ver os crentes amando o Senhor e causando tremendo impacto na sociedade. Devemos sonhar com pessoas que se convertem vindo fazer parte do povo de Deus. Queremos ver a igreja cheia de pessoas apaixonadas por Jesus.
Se esse é o nosso sonho, então precisamos envolver toda a comunidade no projeto de revitalização. Coisa bonita, né? Toda a igreja junto, trabalhando para o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração para a igreja do Arpoador. Esse é o desejo do nosso coração para uma igreja genuinamente cristã. Tudo bem? Vamos passando adiante. Nós vamos agora ver esse trecho, o próximo trecho, que vai falar sobre revitalização e espiritualidade. Revitalização e espiritualidade. Deixa eu colocar aqui maiorzinho. Isso. Para ficar melhor para os irmãos visualizarem o slide. Bom, se queremos ver a igreja crescer, precisamos cuidar primeiramente da nossa santidade. A igreja precisa aprender a lutar contra o pecado. Daí a luvinha de boxe. Bom, meus irmãos, esse é um assunto muito sério. Muito sério. Por isso, precisamos meditar seriamente nesse assunto. Temos que tratar pecado o tempo todo. Tanto o nosso, como o do nosso irmão. Temos que tratar pecado no sentido de não tolerar com o nome de Deus sendo envergonhado quando diz respeito a pecados público notório. E aí a igreja tem que tratar disso. O conselho da igreja tem que tratar disso. Quando tem um irmão... Aí passou uma moto aqui, gente, que não é crente essa moto. Eles não são crentes, mas tudo bem. Quando um irmão está pecando e publicamente ele expõe a igreja, ele expõe o nome de Cristo, a igreja, através dos seus líderes, o conselho da igreja tem que ir e intervir. Por quê? Porque pensa bem, num processo de revitalização, eu vou agora usar bem um exemplo pessoal nosso. Igreja Presbiteriana do Jardim Arpoador. Nós estamos lá num processo de revitalização e aí a pessoa sabe que um membro da igreja, todas as festas de baile funk que tem ali no Arpoador ali, na Rua Gêmea ali, aquele baile funk que tem no barzinho que tem ali, todo baile funk tem um irmão da igreja que está lá. Um exemplo hipotético, tá, gente? Graças a Deus isso não acontece, não. Graças a Deus. Mas vamos dar um exemplo hipotético. Todo baile funk tem um irmão lá. Aí o que acontece? Aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, ué, mas ele não é membro ali da igreja? Mas essa igreja então é um pouco bagunçada. Esse Jesus que ele fala que serve, não serve. Por quê? Porque ele sempre está aqui, misturado com pessoas que não são cristãs, fazendo coisas que crente não faz. Então, meus irmãos, isso vai trazer um certo escândalo para o nome de Cristo, para o Evangelho. E aí, o que vai acontecer? Pessoas vão ter a igreja como qualquer coisa. E a igreja não é qualquer coisa. E esse pecado desse irmão que está lá e não está se corrigindo, vai ter que ser confrontado. Em primeiro lugar, a gente vai ter que chegar até ele e conversar com ele. Se ele não se corrigir, a gente vai ter que voltar lá e levar uma testemunha. Um exemplo, se eu ficar sabendo disso, eu ia chamar o irmão particular. Ele corrigiu? Ótimo! Resolvemos o problema, ganhamos o irmão, como diz em Mateus 18. Se ele não se corrigir, aí eu vou ter que chamar um presbítero da igreja e ir comigo lá. Vou chamar o Luiz, vou chamar o Ari, vou chamar o Antônio, ou posso chamar um diácono também, posso chamar um irmão crente firme na fé, e vamos lá falar com ele. Se ele não se corrigir, aí nós somos obrigados, por defesa do nome de Cristo, no nome do Evangelho, fazer um documento para o conselho e fazer uma denúncia contra aquele irmão. Isso é muito desconfortável de falar para os irmãos. Isso não é algo que a gente quer fazer. Isso é desconfortável. Ninguém quer ficar fazendo denúncia de irmão. Mas esse é o papel da igreja. Porque é dessa forma que nós estamos confrontando pecado. Se queremos ver a igreja crescer, precisamos cuidar primeiro da nossa santidade. A igreja precisa aprender a lutar contra o pecado. Eu falei um caso de fora, mas vamos falar agora algo também de dentro. Se eu sei que tem um pecado que está atrapalhando na igreja. Exemplo. Um exemplo aqui pessoal. Eu sei que meu temperamento é algo que atrapalha a comunhão com os irmãos.
poxa, ninguém consegue viver comigo porque eu sou uma pessoa turrona, não aceito opinião, não abaixo a cabeça quando tem que abaixar, não me coloco quando preciso me colocar. E eu percebo que aquele meu temperamento é pecaminoso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar desse meu temperamento para que eu possa ser canal de bênção na vida da igreja. Porque é bem essa ideia aqui. Se queremos a igreja crescer, precisamos tratar com os nossos pecados. A igreja precisa aprender a lutar contra esse pecado. E muitas vezes é pecado nosso, pessoal, muitas vezes é pecado de outro, mas precisamos tratar desse pecado. Não podemos deixar o pecado, as coisas assim, a moda vai-se embora. Por quê? Porque essas são as etapas para revitalizar a igreja. Revitalização da igreja é revitalização de espiritualidade. Os irmãos lembram a primeira aula que nós falamos que quando a gente está falando em revitalizar a igreja, não é revitalizar a fachada da igreja, não é trocar a fachada da igreja. Quando a gente fala em revitalizar, a gente não está falando em comprar bancos novos. Gente, tudo isso é bom, tá? Tudo isso é bom. Não estou falando que isso é pecado, não. Mas a revitalização da igreja não é revitalização física. Isso é uma renovação. Isso é uma reforma. E, bom, um momento da vida da igreja a gente vai ter que fazer isso. Um momento isso vai acontecer. Mas a revitalização que a gente está falando é a revitalização da igreja como pessoas. E aí, estão aqui os pontinhos que a gente tem que fazer. Temos que aprender a tratar nosso pecado e resolver a vida com Deus. Em primeiro lugar, eu sei que é importante fazer aquilo que eu acabei de dizer, tá? É importante nós chegarmos até o nosso irmão e corrigirmos ele. Mas como que a gente vai chegar até lá se nós não estamos tratando com o nosso pecado com Deus? Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos reavaliar e ver, Senhor, o que eu estou precisando aqui melhorar. Algumas coisas a gente já sabe e a gente precisa resolver. Precisa resolver para poder tratar com o pecado. Não como um moralista, chegar lá, eu sou melhor que você, eu cumpro toda a lei, e fazer igual aquele fariseu fez lá no Evangelho. Não é isso. Nós apenas precisamos ter a plena convicção que nós não nos conformamos com o pecado. Não conformamos de sermos pecadores. E aí, com essa não conformação, a gente vai passar para o irmão quando nós chegarmos até ele e conversarmos com ele. Mas primeiro temos que tratar a nossa jiboia. Os irmãos lembram da história da jiboia, né? Temos que tratar a nossa jiboia. Temos que matar a nossa cobra. Temos que tratar o nosso pecado, pessoal. Primeiro, resolver a nossa vida com Deus. Por que isso? Porque pecado atrapalha a revitalização da igreja. Atrapalha, meus irmãos. Nós estamos lá lutando, fazendo pregadores. A igreja foi lá, botou um seminarista lá com pouco entendimento, mas botou lá o seminarista para trabalhar, para pregar a palavra. O seminarista está lá pregando. Os jovens estão se mobilizando, trazendo seus amigos para ouvir a palavra, as irmãs, os homens, todo mundo lá. Mas muitas vezes nós temos um pecado incubado na nossa igreja, que às vezes é um nosso pecado. E nós precisamos resolver isso. O pecado nos atrapalha a buscar Deus de todo o coração. O pecado nos atrapalha a orar. O pecado nos atrapalha a ouvir um estudo bíblico como esse, a sentar no nosso banco no momento do sermão e ouvir a palavra. Então nós precisamos resolver o nosso problema de pecado, porque a revitalização da igreja passa pela revitalização da nossa espiritualidade. Tudo bem, meus irmãos? Continuando. O crescimento. Eu acho que eu passei demais aqui. Deixa eu ver se eu passei demais. Passei mesmo. Vamos lá. Bom, temos que aprender a tratar com o nosso pecado. Atrapalha a revitalização. O pecado nos atrapalha a buscar Deus de coração. O pecado nos atrapalha a estarmos na presença de Deus totalmente. Essa é a ideia de buscar a Deus de coração, a nos dedicar a Deus totalmente. E aí, quero que os irmãos prestem atenção nesse texto, que esse é o texto de Josué 7,
12. O que acontecia lá? Eles, quando entraram na Terra Prometida, a ordem de Deus era destruir tudo. A ordem de Deus é que eles destruíssem, fizessem aquilo que Deus mandou para poder reconstruir uma nova vida lá. E houve-se uma desobediência de um homem chamado Acã, que roubou uma capa e escondeu para ele. A capa era muito bonita, maravilhosa, ele escondeu para ele. E isso atrapalhou o povo a vencer, atrapalhou o povo a ganhar uma batalha. E aí Deus mandou a sua palavra. A palavra veio essa, está lá no livro de Josué 7,12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Então, a ordem de Deus era para se retirar aquela pessoa que pecou, estava ali com a capa roubada, e resolver o seu problema de pecado. Porque Deus tinha falado para não levar nada, a pessoa tinha levado, e por causa do pecado de uma pessoa, o povo perdeu uma batalha. Essa é a história do pecado de Acã. É bem isso que acontece nos nossos dias. Bem isso. Nós temos que tratar os nossos pecados. Irmãos, estão vendo que o tom dessa parte da lição é um tom mais sério, mais duro, porque falar de pecado é uma coisa muito séria. Então nós temos que tratar o nosso pecado para que possamos sim ter uma revitalização pessoal e espiritual em nós. Muitas vezes nós estamos desanimados de fazer alguma coisa. E aí algum pecado precisa ser tratado aí. Um desânimo, algum mau pensamento. Às vezes é pecado nosso, pessoal. E muitas vezes é pecado de outro. Que a gente vai ter que orar e vai ter que chegar para o outro e falar: irmão, está acontecendo isso e isso está me atrapalhando de fazer o trabalho de Deus. Então pecado tem que ser tratado. Irmãos com mágoa um contra o outro, precisa chegar e conversar. A gente não pode deixar isso para trás. Tem que chegar e falar. Tem que chegar e orar e no amor do Senhor resolver. Sabe, às vezes com uma conversa você dá a oportunidade do outro pedir perdão, meus irmãos. Então precisamos tratar essa área da nossa vida. Consequentemente vai ser tratada essa área da vida da nossa igreja. O crescimento numérico da igreja nunca foi abordado no Novo Testamento como interesse primário. A vida espiritual da igreja tem prioridade. Por quê? Porque a vida espiritual da igreja é quando a igreja dá um bom testemunho. Então, nós ficamos preocupados muitas vezes com a igreja crescendo. Quem não quer ver a igreja crescendo? Uma igreja boa, saudável, cheia de crente é uma coisa maravilhosa. Sabe? A gente às vezes fica com um pudor. A igreja crescendo. Não, isso aí é o que o próprio reverendo Hernandes chama de numerofobia. Medo da igreja crescer. Não, a gente quer que a igreja cresça. A gente quer que a igreja cresça. Só que o trabalho primário não é o crescimento numérico. O nosso primeiro trabalho é tratar a nossa vida espiritual. E ainda mais, meus irmãos, ainda mais em tempos como esse que nós estamos isolados. Nós precisamos cuidar dos outros. Sabe? Passar uma mensagem, fazer uma videoconferência agora. Ontem nós fizemos uma classe de catecúmenos. O Wender, Caroline e Sabrina. E nós estávamos aqui no WhatsApp, 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Foi uma benção. Nós vamos tentar adiantar nossa classe de catecúmeno fazendo mais uma lição durante a semana. Por que isso? Por que foi uma benção? Porque nós estávamos juntos ali, mesmo que afastado, nós estávamos perto através da tecnologia. Passa uma mensagem para o teu irmão. Jovens, vocês estão me ouvindo aí. É uma turma de jovens aí hoje ouvindo a lição. Que beleza, que coisa boa. Vamos tentar estar junto numa videoconferência. Eu já tenho pensado em algumas coisas. É uma ferramenta fantástica. Nós estamos usando no seminário, que é o Zoom. Comece a estudar sobre isso, que a gente vai tentar estar junto. Por quê? Para um cuidar do outro. Crescimento espiritual, estudar a Bíblia junto. O que vai nos falar que a gente está certo ou errado? A gente conhecer isso aqui, ó. Palavra de Deus. É isso que vai nos dizer se nós estamos certos ou se nós estamos errado. E aí, com isso, com esse trabalho de Deus, com Deus trabalhando na nossa vida, vai acontecer algo
Maravilhoso. A santidade vai trazer frutos para a nossa igreja. Eu vou botar esse slide aqui maior para você prestar bem atenção. Santidade e frutificação andam juntos. Santidade e frutificação andam juntos. Não tem esse negócio de fidelidade infrutífera. Não tem isso não. Se nós formos fiéis, o Senhor vai dar o crescimento para a nossa igreja. Tá? E como nós fazemos aquelas brincadeiras na nossa aula, queria que o irmão, quem cresce nisso que eu acabei de falar, botasse um glória a Deus aqui no nosso comentário. A nossa brincadeira de aula a gente vai continuar fazendo, tá? Para nosso bem-estar, nossa descontração. Tá? Eu creio, depois eu vou botar meu glória ali. Que com santidade, Deus vai trazer o crescimento para a nossa igreja. Amém. Esse é o nosso terceiro ponto. Agora nós vamos passar por um ponto bem importante. Revitalização do líder. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto que a gente vai gastar um tempo falando, porque nossa igreja é uma igreja conciliar. A nossa liderança, ela não é feita por um homem só. Nós entendemos que Deus escolheu a sua igreja, escolheu um colegiado de presbíteros para cuidar da sua igreja. E para que o trabalho dos presbíteros fosse bem feito, Deus escolheu os diáconos para cuidar da mesa. E para que os diáconos tenham suporte, Deus conta também com o trabalho da igreja para ir passando as necessidades para os diáconos. Então, a liderança da igreja precisa ser revitalizada. Quando eu falo de liderança, eu estou falando de todos os setores. As irmãs piedosas que Deus separou para alguns trabalhos na igreja. Eu estou usando um termo bem da nossa Constituição. São como líderes de SAF, como superintendente da escola dominical, como professora, como irmãs líderes de comissões. São trabalho feminino da nossa igreja. Que às vezes tem gente que fala que mulher não trabalha na igreja presbiteriana, não conhece a nossa igreja. Mulher trabalha bem. Então, falando também das irmãs. Então, não estou falando aqui só para homem, tá, gente? Homens e mulheres, líderes da casa do Senhor que Deus tem colocado para trabalhar, um ajudando o outro naquela visão complementar que nós temos, né? Todos debaixo da mesma autoridade que a do Senhor Jesus Cristo, que temos colocado autoridade uns sobre os outros. Dentro desses setores, nós que estamos de frente, chegamos a um momento da nossa vida que nós precisamos de uma revitalização. O autor da lição vai tratar algo importante aqui. Ele diz que há uma estreita relação, deixa eu aumentar um pouquinho, há uma estreita relação entre a piedade do líder e a revitalização da igreja. Há uma estreita relação entre a piedade do líder e a revitalização da igreja. Eu vou explicar isso. O que acontece aqui, meus irmãos, é que quando nós estamos bem, espiritualmente falando, forte espiritualmente falando, nós somos líderes, né? E você sabe do que eu estou falando. Deus tem separado você para ser, no mínimo, líder dentro da sua casa, no mínimo, líder entre os seus filhos, no mínimo. E algum de vocês que estão me ouvindo, o Senhor tem separado para botar de frente na igreja. Se não agora, o Senhor vai levar você para fazer algo adiante. Então preste muita atenção nesse ponto. Quando nós estamos bem na nossa vida espiritual, nós conseguimos motivar outras pessoas. Quando nós estamos bem na nossa vida espiritual, nós oramos por pessoas, nós aconselhamos pessoas, nós cuidamos de pessoas. Isso é liderança. Nós mostramos o caminho não apenas apontando, mas indo junto. Isso é liderança. Então, meus irmãos, nós precisamos estar bem espiritualmente. Nós precisamos estar com a nossa vida espiritual revitalizada. Essa é a estreita relação entre a piedade do líder e a revitalização da igreja. Nós que somos líderes na igreja e nós que queremos também ser, sabe, se você colocou diante de Deus, Senhor, eu gostaria de trabalhar nessa área, me use. Isso é uma coisa boa. Paulo fala a Timóteo,
Se alguém deseja ser um presbítero, boa coisa deseja. Mas aí os irmãos vê lá a qualificação de um presbítero, de um diácono, de um líder da igreja. Primeiro tem que estar bem com a família, cuidar bem da família. Tem que estar bem não pode ser neófito, novo na fé. Isso tudo, se os irmãos pararem para perceber, envolve a sua vida piedosa, a sua vida com Deus, a sua espiritualidade. Meus irmãos, um líder não pode deixar de ler a Bíblia todo dia, meditar na Bíblia, tirar lições para a sua vida. Um líder não pode deixar de orar por si e pelos demais, sabe? Cuidar de si mesmo e cuidar dos outros, como o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Um pouquinho na frente nós vamos ler esse texto. Outra coisa importante que está aqui, ninguém pode ser um discipulador se não for discípulo. Ninguém pode ser. Sabe, uma das coisas que nós temos muita necessidade hoje, não estou falando de igreja do Arpoador só não, eu estou falando de igreja geral. Eu tenho familiares de múltiplas denominações, eu tenho amigos de várias regiões. Aqui estamos no seminário tendo a oportunidade de lidar com pessoas de várias regiões, e uma das coisas que a gente sempre conversa existe uma equipe, existe um ministério de discipulado na sua igreja, e às vezes é só o pastor que discipula, sabe? Às vezes é só um presbítero que discipula. Eu hoje tenho no meu coração, e eu vou trabalhar isso para o meu ministério sempre, que eu tenho que ser quem vai puxar. Eu, como pastor lá na frente, né, formado e ordenado, eu tenho que ser quem puxar. Se depender de mim, a classe de catecúmeno vai ser a minha classe mesmo. Eu tenho prazer, alegria, satisfação de dar aula para novos membros. É muito gostoso, muito bom, tá? As pessoas estão sedentas, querendo conhecer a palavra. E que mais a gente quer? A gente quer ensinar a Bíblia. Mas assim, faz muita falta não termos mais discipuladores na igreja além do pastor. Muita falta. Muita falta. Exemplo, mulheres poderia ser discipulado por mulheres. A Bíblia prevê isso, que as mulheres com mais experiência na fé, mais conhecimento de vida, devem instruir as mais novas. Então, nós poderíamos ter uma equipe de discipuladoras na igreja. Fica pensando nisso daí. Se o Senhor já aqueceu o seu coração com esse assunto, a gente vai falar mais sobre isso nos próximos meses, né, durante a nossa lição, durante o desenvolvimento dessa revista. Precisamos, às vezes, ter jovens discipulando jovens, né? Falando na língua, sempre com uma supervisão do mais velho, sempre com um conselheiro, né? com mais experiência. É legal ter um jovem discipulando jovem. Então, mas antes da gente criar um ministério discipulado, nós precisamos primeiro ser discípulo. Nós precisamos primeiro ser discípulo de Jesus para podermos fazer discípulo para ele também. Não é discípulo nosso, tá? Discípulo para o próprio Jesus. Tá? Então, sermos canal de bênção na vida da igreja nesse quesito. Outra coisa, a nossa liderança presbiteriana. Agora eu estou me direcionando aos presbíteros e também aos diáconos. Estou falando de oficiais agora. Os irmãos atente bem a isso. Olha que interessante. A liderança presbiteriana precisa observar a prioridade do conselho de Paulo. Esse texto aqui eu não coloquei na projeção aqui, mas eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Vamos abrir aqui, que eu vou ler esse texto para os irmãos. 1 Timóteo 4,16. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Vou estar lendo aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Então, oficiais da igreja, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que isso quer dizer? Cuide da sua vida espiritual. Cuide do teu momento devocional, do teu momento de oração, do teu momento na igreja, no culto a Deus. Não abra mão disso, meus irmãos. Não abra mão do culto doméstico junto com a tua família. Não abra mão nesse momento nosso, que nós estamos em quarentena, de estar reunido, tanto no domingo, como no lugar do culto solene,
quanto nos dias da semana. Leia sua Bíblia em particular, meu irmão. Leia, faça suas orações, porque você é um escolhido de Deus para poder liderar a igreja do Senhor. Então cuide da sua vida espiritual, cuide de ti mesmo e da doutrina, porque dessa forma você vai salvar a você e a muitos. É isso que a palavra afirma, ou seja, você vai apontar o caminho da salvação para muitos. Por quê? Porque você é um chamado para liderar a igreja. E que privilégio é esse? O privilégio é esse, sermos chamados para trabalhar para o corpo de Cristo. Seguindo, meus irmãos, esse é o último ponto da nossa lição. E estamos aqui 10h40. Nós vamos encerrar já aqui, vai estar encerrando. Antes das 11 a gente vai estar encerrando. Um trabalho do Espírito. Um trabalho do Espírito. Tudo isso que nós estamos falando, tudo isso só vai acontecer, a igreja só vai crescer. Claro que a gente tem que pregar a palavra, a gente tem que desejar um crescimento da igreja, a gente tem que querer que a igreja cresça, a gente tem que revitalizar a nossa vida espiritual, e nós como líderes temos que cuidar de nós mesmos e da doutrina para poder sermos canal de bênção na vida do outro. Mas isso só vai acontecer se o Espírito de Deus for derramado, se o Senhor quiser operar. Então aí é oração, não tem outra forma, temos que orar. E se o Senhor quiser se manifestar, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então temos que clamar a Deus que ele o trabalha pelo seu Espírito, e na verdade Ele quer fazer isso, Ele quer fazer isso, e nós seremos abençoados com o agir de Deus na vida da nossa igreja. O trabalho de trazer vida é o trabalho do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito Vivificador. Vamos ler uns textos bíblicos aqui. Salmo 85:4. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira sobre nós a tua ira. Então o trabalho de restabelecer é o trabalho de Deus. E aqui nós estamos falando do trabalho de Deus através da pessoa do Espírito Santo. A obra de restaurar e revitalizar é a obra de Deus. Isso é algo que nós não podemos perder nunca de vista. A obra de revitalizar é obra de Deus. E aí, meus irmãos, com esse entendimento, quando nós temos esse entendimento que a obra de revitalizar é a obra de Deus, nós nos tornamos humildes, porque sabemos que é Deus que vai fazer o trabalho, é Deus que opera, é Ele que cumpre os seus propósitos, e aí nós nos dirigimos a Ele e pedimos a Ele para fazer isso. É um trabalho de clamor. A revitalização de igreja é um trabalho de oração, é um trabalho de pedir o dono da igreja para revitalizar a igreja e nos usar naquilo que Ele quer que nós façamos, sabendo que não é nossa mão pura que está indo, é o Espírito agindo através de nós. Sabe quando nós olhamos para a igreja e nós fazemos alguma coisa lá e falamos assim: louvado seja Deus, que coisa boa, foi o Espírito de Deus agindo através da sua vida. Você não está sozinho, você não é o bambambam, não. E aí isso nos consola também quando nós achamos que nós não temos capacidade. É o Espírito de Deus que vai lá e age em nós, através de nós. Olha o que o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E olha o que Jesus falou para os discípulos, né, na última conversa que eles tiveram antes de Jesus ser entregue para ser crucificado e morto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então tem que estar na videira, meus irmãos. Olha só, tem que estar na videira. Não adianta eu estar fora da videira, eu estar fora de Cristo. Eu não vou produzir fruto. Eu tenho que estar com Cristo. Por quê? Porque em Cristo eu dou muito fruto. E olha a última frase, e eu quero que essa frase você faça um quadro e bote na sua sala. Você que está trabalhando na igreja, desejando para a igreja do Arpoador crescer. Porque sem mim nada podeis fazer.
Aleluia. Louvado seja Deus que é dessa forma. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então isso quer dizer que nós só podemos fazer alguma coisa se Ele fizer. Se Ele fizer. Então nós precisamos entender que é Deus que dá o crescimento e que nós, estando em Jesus, nós produziremos fruto. Porque sem o Senhor Jesus nada nós podemos fazer. Nós chegamos então, irmãos, à conclusão da nossa lição. Precisamos entender se... chegamos à conclusão que toda edificação precisa de um alicerce. E aqui nós temos um senhor pedreiro na nossa igreja, sabe muito bem do que eu estou falando. Irmãos aí que são engenheiros, né? Nós temos pessoas que trabalham em construção civil, sabem muito bem do que eu estou falando. Toda edificação precisa de um alicerce. Faz um alicerce ruim. O Senhor Jesus mesmo contou a parábola do homem que construiu uma casa na areia, né? Deu problema. A primeira, a água que passou, levou. Outra coisa, não podemos abrir mão desses fundamentos. Então, esses fundamentos que nós acabamos de falar aqui, fiel exposição bíblica, crescimento total, ou seja, desejo de que a igreja cresça, revitalização do líder, revitalização da espiritualidade pessoal e crença de que é Deus que faz o trabalho, deve ser os nossos alicerces. Nós não podemos abrir mão desse alicerce se queremos ver um crescimento saudável da nossa igreja. Então, diante disso, eu tenho algumas aplicações que eu gostaria que você pensasse no seu coração. Poderia até compartilhar, se você quiser compartilhar no comentário, que vai ficar esse vídeo, vai ficar hospedado no Facebook, né, lá na página da nossa igreja. Se você quiser fazer um comentário lá, eu também vou fazer um comentário sobre esses dois pontos. Em qual desses pontos você é o mais fraco? Na questão de expor a palavra, na questão de querer que a igreja cresça, na questão da sua espiritualidade pessoal, ou da sua espiritualidade como líder, ou na crença de que Deus é que faz o trabalho. Qual desses pontos você é o mais fraco? Você vai falar. Se quiser compartilhar, bem. Se não quiser, não precisa, às vezes é algo pessoal, você fica à vontade. Agora, detectando esse ponto, eu gostaria que você respondesse essa pergunta para você. O que você pode fazer para melhorar? Sempre a gente pode fazer para melhorar. Nós cremos, meus irmãos, que o Senhor irá nos abençoar nesse trabalho, porque é o trabalho dele e ele está nesse negócio, ele está junto de nós, para a glória do seu nome. Tá? Nós vamos encerrar por aqui e eu convido os irmãos a fazer uma oração de agradecimento. Eu vou estar orando mais uma vez, agradecendo pelo nosso estudo. Amado Deus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós Te glorificamos pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Nós somos felizes porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, que nesse dia seja um dia especial, o dia do Senhor, que possamos aproveitar junto com a nossa família, ao redor da Sua palavra, e que à noite possamos cultuar a Ti e ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.